Aqui as flechas, vamos olhar as flechas nas lajes. Aqui, ó, deu aviso 101, verificação de flechas para efeitos estruturais em serviço. Aqui deu aceitabilidade sensorial, que é flecha também. Tá, vamos analisar isso aqui em lajes. O que acontece? As flechas é o deslocamento que está ocorrendo dentro da laje. Assim como a gente viu a viga criando aquela barriga embaixo, as lajes também pode ocorrer isso. Pela norma, a gente pode verificar as flechas de algumas maneiras. Por exemplo, ela pode ser sensorial, quando nós percebemos no olhar, nossa, aquela laje está ali com uma barriga, ou então aquela viga ali está com uma barriga. Quando tem assim, a gente consegue detectar visualmente que a laje está apresentando aqui, olha, uma descida. A gente olha assim e vê a laje e consegue identificar visualmente. A gente pode também, olha, a gente consegue ver isso bem aqui, tá? Nessa setinha para baixo, onde está cintos. Deslocamento. A gente consegue ver isso aqui e aqui tá dando esses avisos que nós podemos ver esse mesmo aviso que apareceu escrito, podemos ver aqui, que é esse em amarelo, que é onde está com problema. Tá, aqui a norma fala que pode ser a sensorial, que é a percebida no olhar, como já falei. Pode ser efeitos estruturais em serviço. Esses efeitos estruturais em serviço, para residência, não é necessário. Quando é que é necessário? Para ambientes onde a estrutura não pode estar deslocando nem um pouquinho, porque o deslocamento dela vai implicar no funcionamento da edificação. Por exemplo, em um laboratório onde tem equipamentos precisos e precisam estar estáveis, porque senão ficam desregular, ele precisa que a laje não flambe nem um pouco, porque se tiver um pequeno deslocamento, vai impactar o funcionamento daquele equipamento, certo? Ou então numa laje específica, numa calha específica, onde a minha falta de... Por exemplo, a minha laje está aqui, criou essa barriga aqui no meio, e eu preciso que essa água da cobertura escoe para esse lado. E como tem essa barriga aqui, a minha água não vai conseguir ter o caimento direcionado para onde vai estar a calha, né? Isso vai impactar no funcionamento da estrutura. Então, o mais visto para a gente, o mais necessário é o sensorial e o não estrutural. O efeito não estrutural é o seguinte: quando a minha estrutura está se deslocando e aquele deslocamento está me implicando em falhas não estruturais. É um exemplo: a minha viga está flambando, está entortando a minha parede, que está entortando a minha porta, e a minha porta não está abrindo porque acima da porta tem a parede que desceu um pouquinho e a minha porta não consegue abrir, ou seja, vai estar impactando no funcionamento de elementos que não é estrutural, certo? Paredes, a minha viga flambou, a parede que estava em cima dela vai acompanhar, porque está sendo apoiada nela, vai acompanhar, vai criar ali um efeito arco na minha parede, vai fazer essa descida, vai criar um efeito arco na minha parede e vai fissurar. Vai criar fissuras ao redor desse efeito arco, dessa maneira. Então, vai impactar de maneira não estrutural, em paredes, que é vedação, em portas, e assim por diante, em diversas situações que tem lá demonstrado na norma. Então, vamos analisar aqui em sensorial. Nessa aqui, sensorial. Olha, como aqui na laje L5, a minha flecha, aonde está a bolinha vermelha é onde está a flecha maior, que ela está dizendo aqui a quantia, 2,28, ou seja, está descendo essa quantia aí. Bem no centro, né? Isso é um problema. Então, nós vamos ter que solucionar isso. Como é que posso solucionar? Aumentar a espessura da laje, aumentar a espessura da viga que está apoiando a laje, ou talvez um engaste de laje pode me ajudar ali. No caso, como ela está apoiando em uma viga e essa viga já está sendo apoiada em outra viga, possivelmente, né, é por isso que está ali ocorrendo isso aqui. Olha, tanto que esse meu deslocamento aqui, ele não é bem central, ele está mais para o rumo dessa viga onde se apoia em outra viga.
E a mesma coisa acontece com a L6, né? Então, vamos verificar aqui aumentando a viga. Vamos aqui em croquis. Eu vou... Já tá altinha, né? Não queria aumentar mais também. E nem tem como eu passar um pilar bem aqui, porque tem uma janela. Então, vai ter que ficar uma viga apoiando em outra viga mesmo. O que eu posso fazer? Aumentar a minha viga, que no caso ela é de 4 metros de vão, né? Ou seja, seria um pré-dimensionamento, seria no mínimo ali 40. Ou aumentar minha laje. Eu vou escolher a priori, não estou dizendo que vai ser definitivo, aumentar minha viga, porque 5 centímetros aumentando em uma viga é muito mais econômico do que 5 centímetros ou 3 centímetros aumentando em uma laje, que será 2 centímetros a mais em uma área toda, ou seja, vai aumentar o gasto. Enfim, vou aumentar aqui ela na viga, vou ver se essa minha V3 vai ser o suficiente para aguentar. E vou fazer esse processamento. Terminou o processamento aqui e eu vou dar uma olhada aqui. Provavelmente ainda não passou. Eu vou olhar aqui em croquis. Gente, uma coisa que eu fiz, esqueci de alterar. Quando eu percebi que aqui essa laje seria uma laje da caixa d'água, eu tenho que mudar isso aqui, tá? Tenho que colocar essa laje maciça, que é a laje comum, a mais convencional. E ela tem que ficar como laje convencional, por causa da caixa d'água. Não pode ser treliçada. E aqui a gente vai ter que aumentar mesmo. Ó, também isso aqui tá errado. Tem que ficar 8, 8, 13, que é 8 mais 5 da capa, né? 13. Vou copiar esses dados CD, né? E copiar a treliça, a carga de cobertura, que é a mesma para todos. Dei o Enter, eu vou confirmar se alterou. Olha, 0,8. Né? Era 0,8, ok. Eu vou processar novamente, porque como eu alterei isso, vou ter que... Principalmente essa laje aqui maciça. Quando eu altero isso, se eu não processar novamente para o programa recalcular, ele vai dar inconsistência no croquis. Que é justamente quando ele não... A gente fez alguma alteração, né? Depois que ele processou. E agora a gente vai olhar a nossa laje novamente. Ainda tá. L5, L16, L6, L2, ainda tá. Agora tem que aumentar mesmo. Bora colocar 14. 14 não é... A viga não vou aumentar. Nesse caso aqui a gente poderia engastar. Não sei se vai ser o suficiente, que essa viga, como não tá apoiada em um pilar... não tem nem como, né, colocar um pilar, porque tem uma janela bem aqui. A gente poderia só mostrar aqui a função, olha. Tem duas lajes e ela tá com a treliça no mesmo sentido, assim. Então, eu posso engastar essas duas, selecionando aqui, vindo em modelo e engastar, só engastar. Engastar em viga seria engastar nessa viga aqui do meio. Como eu quero engastar a L6, que é a laje L6 na laje L5, eu só coloco em engastar. Aí, olha como é que ficou uma representação diferente. Aquela hora que eu engastei a laje na viga, ficou 2 linhas contínuas. Agora, aqui ficou apenas uma linha contínua, tá? Eu vou aumentar logo. Acho que isso daqui também tá com flecha. O próximo seria colocar aqui no 10. 10. Uma de 10. Ficaria 15. Aumentaria 2 centímetros. 15. Eu vou logo aumentar nas outras, porque senão vai ficar mudando o padrão, tá? Aqui a geometria de 15. E eu vou deixar com isso engastado. Deixa eu ver aqui se as outras... Se tinha outra além dessas 3. L2, L6, L5, né? Vou processar aqui para atualizar. Vamos ver aqui. Se essas flechas tivessem dado na ponta, ali na borda do final da laje, né, que eu encontro da laje com a viga, a norma fala o seguinte, lá no subitem da tabelinha de flechas, ela fala que quando foi isso,
uma viga ou a laje, quando estiver ali apoiada em uma superfície que ela é deslocável, é considerada uma viga em balanço ou uma laje em balanço, ela pode ter a distância dela multiplicada por 2. Por quê? Como é que o programa aqui está me dando se essa flecha está dentro da aceitação da norma ou não? Como é que ela faz? Ela pega a distância aqui vem nesse sentido aqui, a distância da menor parte da viga, né, ou da laje, da menor distância, nesse caso é assim, nesse sentido, deu 2,26, 2,26 m, e divido, nesse caso, como eu estou aqui analisando a flecha sensorial, o limite dela é a distância dividido por 250, ou seja, a distância dela, que é 266 dividido por 250. A minha flecha limite seria de 1,06, na verdade. Enquanto aqui está me dando 1,46, ou seja, era para dar 1,06, 1,0, né, arredondando. Então, como passou desse valor, está dando uma flecha e está dando esse aviso, tá? E o limite dela seria 1,0. Como está dando 1,46, eu vou ter que aumentar a espessura de laje, aumentar a espessura de viga, alguma coisa para poder flambar menos nessa direção aqui. Aqui a L2 solucionou, aumentando a espessura da laje. Aqui, como é um vão maior e essa viga não está me ajudando muito, né? Ainda não foi o suficiente, tá? Então, nesse tipo de laje, nesse tipo de flecha, na aceitabilidade sensorial, eu pego o meu vão e divido por 250. No caso aqui, se eu fosse analisar os efeitos não estruturais, na verdade, vamos analisar quando chegar a hora de analisar lá. Bora resolver primeiro essa daqui. Como eu posso resolver essa daqui? Eu vou desrotular lá. Vou desrotular. Às vezes também mexer com o pilar ajuda bastante. Só que eu não quero mexer com o meu pilar aqui. Eu quero manter todo no mesmo padrão. E também não vejo tanta necessidade. Então eu vou deixar o meu pilar na mesma dimensão. Vou ficar tentando alcançar o meu limite de flecha apenas mexendo em lajes e viga. Olha aqui, olha. Eu desengastei as duas lajes. E na verdade a gente pode analisar agora esse L6, como aqui o meu deslocamento é na extremidade, aqui na pontinha da viga, da laje, não enquanto não é viga e laje, eu posso considerar que ela está em balanço. E quando está em balanço, lá no item da norma da tabelinha, ela permite eu multiplicar minha distância por 2 para poder daí dividir por 250, no caso de flechas sensoriais. Tá, então 226 vezes 2, dividido por 250, o meu limite de flecha é 2,12, ou seja, tá passando. Nessa análise, multiplicando por 2, ela tá passando. E só que o Weberic não faz essa verificação. Então, por isso que às vezes ele dá aviso de flecha, sendo que não é necessário. Mas nesse caso aqui, tá dando bem no meio, no centro. Então, não tem essa possibilidade de multiplicar por 2 nesse caso, só quantos dá na extremidade. Então, esse L5 aqui a gente vai ter que resolver, isso aqui. Bora lá pro nosso croquis. O que eu posso fazer? Posso aumentar ainda mais ela. Como eu aumentei para 40... aqui a minha altura da viga, provavelmente ela vai dar problema de novo, vai dar o aviso de possibilidade de estabilidade lateral, porque 40 vezes 0,4 teria que ser 16. Para essa altura de 40, teria que ser uma espessura de 16. Eu vou aumentar logo e vou ver se agora pode ser que passe, né? A gente tem que ver também se esse aumento de largura da viga não vai implicar também lá na L6, né? Porque se sair ali da extremidade, se for a flecha um pouco mais para dentro da laje, eu não posso levar em consideração multiplicando a distância por 2. Não resolveu.
vou ter que aumentar essa laje mesmo. Não queria fazer isso. Mas essas vigas estão sendo já o suficiente nessa borda daqui. É só mesmo aquela que tá atrapalhando minha vida. Se tivesse um pilar bem ali, ia resolver. Mas tem uma janela, então isso aí. Vai ficar uma laje grande. Uma laje razoável. Eu vou colocar... Tem que colocar uma de 12 nessa situação. 12, capa de 5 vai ficar para 17, né? Sempre tem que prestar bem atenção nessa capa mais a minha treliça ali que tá? Aí somando essas duas tem que ser a minha largura da sapata. Ou seja, 12 mais 5, 17. Dando ok, vou atualizar. Como eu deixei a minha L5 com uma altura maior, né, a espessura, eu posso até uniformizar e trazer para outra laje ao lado também. Bora ver se isso aqui vai ser o suficiente, conforme eu posso trazer para lá. Olha, outra possibilidade também que poderia fazer, como eu falei, tem várias maneiras de fazer o estrutural. Olha, ela ficou lá no centro. No caso, eu poderia deixar as duas aí como em balanço, né? Bora ver a distância dela multiplicada por 2, dividido por 250. Eita, 3 e 13. 3, 13, vezes 2, dividido para 250. Nossa, peraí, de novo. 3 e 13 vezes 2, dividido para 250, 2,50. Ou seja, de 2,50, que é meu limite, eu só tô com 1,49. Então, tá dentro da aceitabilidade da norma 6118. Só que o EBERIC, o programa, não tem essa análise, não tem essa complementação da análise. Eu vou mostrar aqui na norma. Aqui, ó. Essa parte da norma, esse é o item da norma que fala. Olha, justamente tem o artigo da AutoCAD explicando isso. Bem aqui, nesse item, olha aqui. Vamos encontrar que esse limite aplica-se ao deslocamento lateral de 2 pavimentos. Aqui está explicando certinho, olha, a aceitabilidade sensorial, quando ela é visual, dividido por 250, a distância, né, que é o L, a vibração é a distância dividido por 350, o efeito estrutural em serviço, aqui o pavimento deve permanecer, olha aqui, em ginásio, pistas de boliche, elementos que suportam equipamentos sensíveis, laboratório que eu expliquei, elementos não estruturais como paredes, ali nos caixilhos de porta, na parede a gente analisa bastante esse aqui, ó, esse L dividido por 500, ou o limite de 10 milímetros, ou a inclinação de 0,017 radianos. Tá, agora onde é que mostra aqui embaixo, onde é que tá onde eu posso multiplicar por 2. Esse limite aplica-se entre 2 pavimentos, deixa eu ali... Na verdade é bem aqui, nessas notas. Aqui, ó, todos os valores limites de deslocamento supõem elementos de vão. Aqui, ó, todos os valores limites de deslocamento supõem elementos de vão L, suportados em ambas extremidades por apoios que não se movem. Quando se tratam em balanço, os vãos equivalentes a ser considerados devem ser o dobro do comprimento do balanço. Ou seja, quando eu estou ali em situação onde a minha extremidade está deslocando, descendo, eu não estou em um ponto indeslocável. Contudo, eu estou em uma situação de balanço e eu posso multiplicar o meu L, minha distância, vezes 2. Para depois dividir por cada situação necessária para descobrir o meu limite de deslocamento, correto? Ou seja, né, agora eu consigo enquadrar a minha L5 e a minha L6 nessa situação. E eu já verifiquei, né, que o meu limite é de 2,50, enquanto eu tô com uma flecha de 2,49, então tá passando. Só que agora ficou valores diferentes, né? Eu posso então copiar daqui para cá para ficar a mesma altura de 17. Vou processar aqui.
eu não quero aumentar a minha laje, o que eu posso fazer? Eu poderia testar, continuar com essa viga, olha, ela tem outro pilar aqui, né? Então, continuando com essa viga bem aqui, ia diminuir a minha área de laje e eu poderia conseguir deixar ela descer menos e esse deslocamento, essa flecha, está dentro do limite aceitável. Então, poderia ser uma possibilidade, ou poderia testar aumentando mais essa viga aqui do meio, só que eu não quero aumentar mais a viga, nem quero acrescentar mais viga aqui. Isso pode impactar na arquitetura, questão de forro e tudo mais, então vou escolher essa situação, mas não é a única possibilidade. Bora verificar agora se manteve, né? Aumentei a outra também. Tá, diminuiu menos ainda a descida, mas ok. 1,55 tá dentro, que é o meu limite de 2,50. Então agora, olha, todas as vigas estão de acordo. E eu também tenho que olhar, vou salvar aqui. Eu vou olhar também as minhas vigas. A mesma análise que eu faço para laje, eu faço para viga. Só vou mostrar uma coisa aqui. Na laje, eu venho em tipos de efeito, eu vejo o sensorial. Aqui o sensorial, como a gente viu na norma aqui, aqui ó, tem o sensorial, tem o deslocamento visual e tem o de vibração. Então, bem aqui, olha, eu posso ver também o de vibração. O de vibração estão todos passando. Qual é o de vibração? É o piso, quando a gente sente quando está andando, tá? Esse aqui é um bem chatinho de passar, não é o nosso caso, é só naquelas situações específicas, laboratório e tudo mais, a gente sempre analisa mais o sensorial e o não estrutural. E o não estrutural, que é principalmente quando tem paredes ali em cima da laje ou de viga. Nessa situação, como eu não coloquei carga de parede em cima da laje, ele entende que não tem parede, ou seja, vai dar tudo ok nessa flecha aqui, nessa análise de flecha. Tá, então vamos para a viga agora. Aqui na análise de viga, em sensorial tá dando tudo ok. Mas tem essas bolinhas aqui em amarelo e em vermelho. É padrão do programa ele fazer uma escala de cores, digamos assim. Quando está acima de 50, por exemplo, deixa em amarelinho. Quando está acima de 1, deixa em vermelhinho. Mas como a barra não está em amarelo, então tá tranquilo. Tá? Aqui a visual, a de vibração em piso, tá ok? Essas aqui são as vigas lá do pavimento 1, né? E aqui em não estrutural também, como não tem parede, tá tudo tranquilo. Agora nós vamos analisar aqui as vigas da fundação, que essa talvez tenha que fazer alguma alteração. Olha aqui, de primeira, de cara, em sensorial tá ok, não teve flechas. Na sensorial é a percebida nos olhos, né? A visual, a de piso, a vibração, ok. E aqui na não estrutural, olha, foi o suficiente. 12 por 30 foi o suficiente. Não tem nenhuma parede aqui que esteja em risco de fissurar por deslocamento da viga que tá apoiando a parede, né? Então, passou. Não foi necessário te deixar com a viga com altura de 35, como a gente iniciou, né? E alteramos no meio do caminho. Então, a análise de hoje foi isso, gente. A gente fez um dimensionamento aqui mais simplificado. Existem diversos erros, diversos avisos que pode dar na estrutura e a gente vai descobrindo conforme ali a necessidade. Vai lendo ali os artigos da AutoQI que está sendo necessário e na maioria das vezes, por exemplo, fazendo só residência vai dar sempre ali os mesmos erros em comum que você vai logo decorando conforme a sua repetição de prática, né? Vai praticando. Então, eu quero deixar aqui o convite para você refazer esse projeto, pode refazer do mesmo jeito, depois refaz ele pensando em outras possibilidades, em acrescentar a viga, tirar a viga, dimensionar de outro jeito aquela lajezinha lá do superior que deu uma flechazinha a mais. Teste outras possibilidades, porque a prática que vai fazer levar à perfeição, a um autoconhecimento. Outras situações que pode dar, vai analisar ali, vai ser mais fácil de compreender conforme a repetição de vezes que você vai fazendo isso.
Só não esqueçam aqui de curtir o vídeo e compartilhar ali para mais 4 amigos, no mínimo, que faz engenharia civil, que já se formou, que quer começar na área de estrutural. Mostra aí para ele que não é um bicho de 7 cabeças, é só ir com calma que a gente vai conseguindo avançar. O importante é não deixar o medo paralisar ali no início, certo? Então, por hoje é só e tchau, tchau!